Com tantas adaptações oriundas do mundo dos games já tendo fracassado na história do cinema, é natural nutrir certo pessimismo todas as vezes que novas tentativas são anunciadas, pois o fracasso nas telonas mancha o legado de toda uma franquia e de todo um universo. Dado ao histórico, além da perda da essência original de tais histórias e personagens, um dos pontos que mais pecam em tais adaptações é a dificuldade em transformar universos mais fechados, como muitas vezes são retratados nos jogos, para planos mais amplos como no cinema, onde não é possível haver a exploração de cenários ou conversas com NPCs, mas tudo deve ser explicado e contextualizado enquanto em tela. Por apostar em um formato de série, mesmo que animada, a Riot Games/Netflix conseguiu encontrar um modelo ideal para situar a infinidade de personagens e informações que estão contidas na história de League of Legends, entregando todas as informações relevantes em tela, mesmo que de forma implícita, e entretendo mesmo aqueles que nunca jogaram ou exploraram o vasto universo das histórias do jogo. Arcane conseguiu edificar sua história com personagens complexos e até mesmo transformou o próprio ambiente em um personagem à parte, e ao que tudo indica, com este tendo tudo para ser expandido para uma vindoura segunda temporada, com mais localidades como Noxus e Shurima podendo vir a serem exploradas. O sucesso da trama se deve muito ao time de roteiristas, seja da série ou do próprio jogo, mas principalmente ao zelo dos produtores ao se manter fiéis ao material original, ao mesmo tempo em que adaptaram e mudaram o que era necessário para que a história se encaixasse na mídia cinematográfica, o que tornou possível a realização de Arcane e já preparou o terreno para possíveis continuações e até mesmo spin-offs dentro do mesmo universo. Quando se estuda o universo de League of Legends a fundo, é possível perceber que muito da sua história é composta por contrastes. Forças que surgem de forma independente, mas que indiretamente ou não se tornam opostas e rivais, se combatendo até uma eventual destruição. Noxus e Demacia, por muitos anos foram o principal exemplo de conflito dentro da lore do jogo, que por muitos anos representam duas extremidades do governo monárquico, pois enquanto a primeira prega uma cidade militarizada, meritocrática e liberal, incentivando a magia e qualquer forma de poder militar, o que muitas vezes acaba por precariar a situação social do Império. Demacia é governada pela mesma família há gerações, mas apesar da estabilidade, é também um local propício para o surgimento de preconceitos e da ignorância, pois nega a existência de magos e de quaisquer outras espécies e raças que não se adequem ao seu modelo ideal, o que anula toda essa suposta moralidade contida no governo. Lembrando muito a polis de Atenas e Esparta, Noxus e Demacia são forças opostas desde suas fundações, apesar de possuírem semelhanças, representam um completo oposto uma para a outra, e portanto, tentam se destruir desde então. Apesar disso, a maior demonstração dessa dualidade narrativa na história do jogo são as cidades de Piltover e Zaun, vizinhas, mas que não poderiam estar mais distantes. Enquanto que a parte alta piltovense se vende como a cidade do progresso, possuindo um inestimável progresso tecnológico, se comparando com o restante do mundo, sua sociedade e costumes relembram muito da Inglaterra vitoriana no final do século XIX, o que gera um certo desconforto em sua caracterização, pois é natural se esperar uma estética, arquitetura e até mesmo relações mais modernas do que aquelas que são percebidas na série. Do lado de baixo, Zaun se caracteriza como uma clássica distopia cyberpunk, digna de filmes como Ghost in the Shell, Akira e Blade Runner, onde o progresso ocorreu de forma tão rápida e desordenada que as tecnologias foram criadas aos montes para diferentes propósitos, mesmo que para o mal, e sem qualquer tipo de coordenação, o que explica essa situação caótica que é exibida na série, pois progredir, em Zaun, é uma questão de sobrevivência. Muito dessa disparidade entre tecnologia e sociedade em Piltover pode ser explicada pela forma com que a ciência e o governo são conduzidos pelas mãos de Heimerdinger. Na série, é dito que a cidade tem cerca de 200 anos desde a sua fundação e vem sendo administrada pelo personagem desde então. Por ter vivido ainda durante a época das Guerras Rúnicas, um evento onde a magia era utilizada ainda de forma descontrolada e quase levou à destruição do mundo de Runeterra, o personagem teme que a volta a utilizá-la possa levar esse caos e a destruição a Piltover e, portanto, se opõe veementemente à sua utilização desde quando ainda é apenas conceituada por Jace, durante o primeiro ato da trama. Essa força implacavelmente conservadora foi o que segurou Piltover durante décadas no mesmo sistema e panorama social, que sufocou qualquer possibilidade de um progresso tecnológico mais significativo. Heimerdinger defendia a tese de que para que qualquer mudança fosse aplicada, anos de teste eram necessários, para que apenas uma vez que a segurança fosse certificada, qualquer tecnologia ou dispositivo pudesse ser disponibilizado para a população.
O personagem até tentou transmitir os mesmos valores para Jace, mas o aprendiz, por não conter a mesma longevidade que seu mestre, passou logo a rejeitá-los e a fazer as coisas do seu bel modo, sendo responsável, na companhia de Victor, por muitas das mudanças sociais que são vistas na série. Em contraponto, vivendo na parte mais baixa de Zaun, há Singed, um pródigo da química e das ciências em geral. Tratado por vezes como um gênio e por vezes como louco, é revelado que no passado, Singed e Heimerdinger foram colegas e parceiros de laboratório, mas pelo fato de que Heimer reprova muitas das pesquisas do químico, esse acabou por abandoná-lo, para que assim pudesse alcançar os resultados que almejava. Enquanto seu colega defendia teses de segurança, Singed acreditava que a ciência deveria ser praticada até o seu extremo e todos os limites deveriam ser testados, pois só assim poderiam ser quebrados e superados. Mesmo possuindo pouco tempo de tela se comparado aos demais personagens da série, Singed é acreditado como o criador da cintila, de mutações biológicas, e na lore do jogo, como responsável por muitas outras criações e experiências, sejam elas morais ou não. Enquanto Heimerdinger era a personificação do modus operandi da cidade de Piltover, testando, coordenando e reavaliando incessantemente, Singed era de Zaun, progresso duvidoso, questionável e desordenado, muitas vezes sendo até mesmo utilizado para o mal. Esse modo de tratar a ciência parece ter sido mantido durante décadas em Piltover, o que fez com que Zaun crescesse com sobras de tecnologia e com a fuga de mentes liberais da parte alta. Entretanto, uma vez que Jace e Victor, pupilos de ambos os cientistas, passam a exercer influência na administração da academia e do conselho da cidade, que na época ainda subjugava Zaun como seu distrito, a situação passa a mudar drasticamente, e em uma velocidade jamais imaginada até então. É perceptível que Jace e Victor carregavam muitos dos ideais de seus mestres, mas que também eram muito mais moderados em tais doutrinas, enquanto Singed e Heimerdinger representavam dois opostos radicais na forma como tratavam a ciência. A união dos jovens se dá no início pela vontade mútua de usar a tecnologia Hextech, que combinava ciência e magia para resolver problemas da vida cotidiana de ambas as cidades, e quem sabe assim, cessar o conflito que vigorava entre as duas cidades, indo muito além do que qualquer outro líder e cientista havia para melhorar a vida das pessoas. Contudo, uma vez que passa a lidar com a gema Hextech já estável, o que em tese poderia se transformar em uma fonte de energia perfeita e inesgotável, a situação se torna mais complexa, transcendendo as barreiras da ciência e se tornando também uma questão política que engloba ambas as cidades, como é possível observar principalmente no Arco de Silco. O idealismo inicial de ambos os personagens logo é substituído pelos valores que ambos realmente carregavam consigo, e a vontade de melhorar a vida das pessoas vai dando espaço para o que realmente aspiravam. Enquanto Jace acaba por abraçar uma persona mais política, que entende que a mudança não viria somente do progresso científico por si só, mas também teria que ser ampliada por capital político e financeiro, o personagem acaba por abraçar uma postura mais conservadora na forma como conduzia a tecnologia Hextech, compreendendo que nas mãos erradas facilmente poderia se tornar uma arma e que, portanto, mudanças deveriam ser implementadas de forma gradativa, pois era perigoso entregar tanto poder para a população ou mesmo para os poderosos, o que o faz incorporar a si a responsabilidade de coordenar as implementações da Hextech na sociedade, conservando o que se mostra como fundamental e alterando apenas o que era imprescindível. Enquanto do lado de Victor, não havia longevidade ou tempo para que pudesse fazer tantas mudanças lentas e gradativas que Jace havia pregado no conselho quanto à tecnologia Hextech. Por estar morrendo em virtude dos gases tóxicos que respirou durante a sua infância na parte baixa de Zaun, o personagem vai se tornando cada vez mais descrente que a mudança prometida por Jace viria a tempo de salvá-lo, e assim, passa a conduzir as próprias pesquisas em segredo, com seus próprios objetivos em mente. O desespero claramente vai tomando a mente do garoto, e que por fim cede ao pensamento de seu mestre, e entende que a ciência não deve ser monopolizada a uma mera instituição como a academia, mas deve ser livre, testada e analisada uma vez que se obtenham resultados, sejam eles bons ou ruins. Ignorando a moral que a sociedade compreendia, Victor decide implantar a tecnologia do núcleo Hex como parte de si próprio, transcendendo tudo aquilo que era compreendido como humano, sabendo que seria rejeitado uma vez que descoberto. Porém, crendo que uma vez que alcançasse os resultados extraordinários, a ciência se justificaria por si só, o que o faz dar início àquilo que chama da sua gloriosa evolução. Como é dito por Jace da última vez em que se encontram, o caminho que trilham afrouxou a moral que carregavam consigo,
e eles aos poucos foram abandonando o idealismo por atitudes e ações que condiziam mais com o mundo em que viviam, mas não com o que outrora aspiravam ser ou conquistar. Seus sonhos de mudar o mundo, aos poucos, foram sendo abandonados e esquecidos. O amor pela ciência foi sendo deixado de lado e ambos se tornaram algo completamente diferente do que eram originalmente. Enquanto Jace se vê na necessidade de ser um político acima de um cientista, mergulhado noite e dia em questões burocráticas, tendo que se dedicar à arte da oratória, e não mais à da ciência. Victor, em contraparte, deixou de enxergar a ciência como algo belo e nobre, se tornando lentamente uma monstruosidade aos seus próprios olhos e aos do mundo, postergando o conflito de si próprio na tentativa de continuar vivo, acreditando que mais cedo ou mais tarde encontraria uma resposta para o dilema que havia se tornado, seja ela científica ou ética. No fim, a tecnologia Hextech e a ciência trouxeram respostas, mas para problemas distintos daqueles que os personagens buscavam resolver no início. Ao invés de resolver conflitos para Piltover e Zaun, Jace e Victor acabam por acentuá-los e aumentar suas proporções, e ambos, em seus próprios modos, terminaram sozinhos, isolados e vazios, à beira do conflito, em virtude dessa disparidade de ideais que vai ficando mais evidente com o decorrer da série, e que certamente terá seu início em sua segunda temporada. Jace, mesmo sendo um homem modelo para tudo que Piltover representa, mesmo abandonando o radicalismo de seu mestre e cedendo à política e ao conselho inúmeras vezes, usando a dialética como sua principal arma, não foi capaz de frear todo o conflito que o simples progresso tecnológico gera, pois o progresso essencialmente é poder e o poder corrompe. A crença de que o modus operandi de Victor e Sigrid transmitem é a que o progresso justifica a ciência levada até as suas últimas causas e praticada a qualquer custo. Mas o arco de Jace mostra que a situação é muito mais complexa, o que demonstra que apesar dos contrários, os personagens e, sobretudo, as cidades de Piltover e Zaun eram complementares uma à outra. Assim como no mundo real, tecnologias nunca se limitam apenas a uma esfera científica, mas rapidamente se tornam assuntos políticos de grande relevância. O enriquecimento de urânio, a internet, a engenharia genética e as inteligências artificiais foram todas grandes conquistas para a ciência em suas próprias épocas, e eram tidas como precursoras de uma sociedade do futuro, pautada na ciência e no progresso. No entanto, em mãos erradas, logo se tornaram sinônimos de bombas atômicas, cyberguerras, armas biológicas e manipulação em massa, assuntos que são tratados com seriedade por todos os grandes líderes mundiais. Uma postura absolutamente conservadora como a de Piltover é certamente prejudicial, assim como a libertação absoluta de Zaun pode ser igualmente prejudicial, pois armas e tecnologias podem cair em mãos erradas, como de fato ocorreram, uma vez que Jinx rouba a gema Hextech. O poder, seja ele político ou científico, corrompe, e que se teve uma coisa que a história pode ensinar para a humanidade, é que nem mesmo o mais benevolente dos homens é imune à corrupção, e que uma vez tentado, é uma questão de tempo, até que ele ceda. Arcane, se analisado mais a fundo, consegue entregar diversas mensagens e histórias em seus diferentes arcos. A ascensão e queda de Jace e Victor demonstra que, apesar de estarem dotados de boas vontades, ambos os personagens eram dotados de idealismos demais e não compreendiam o que realmente era necessário para que alcançassem o progresso que tanto desejavam. Enquanto Jace se tornou um homem apático e distante daquilo que havia sido, tendo lutado contra os Zaunitas quando se mostrou necessário, ao invés de salvá-los e unir a cidade como ansiava, Victor, por outro lado, abandonou sua postura tímida e recusa e finalmente cedeu ao poder, o que mostra que no final, o progresso não se justifica por si só, mas deve ser amparado por uma doutrina que não saiba conduzi-lo, o que não foi alcançado por nenhuma das cidades até então, enquanto que a resposta, como dizia Aristóteles, está na moderação.